assim, essa é a grande descoberta de Freud, que eles estão conversando, Merleau-Ponty é um filósofo, famoso inclusive na época e tudo mais, mas ele diz assim, ele está muito ligado à consciência, né, aos fenômenos que têm boa forma, boa explicação, né, que tem lógica, que tem sentido, né, coisas que a gente consegue, e ele fala assim, não é o caso do Freud, porque o Freud estava trabalhando com aquilo que não se explica, né? Fenômenos que não estão ligados à boa forma, e sim à má forma. Brinco com vocês e falo assim, né? O psicanalista é aquele que lida com a merda, é o que não funciona. O que não se sabe, não se explica, surpreende, sai errado, repete o erro um monte de vezes. O cara chega na sessão e fala para você, cara, eu já fiz essa cagada 1 milhão de vezes. E estou fazendo de novo. Por que eu repito a mesma besteira o tempo todo? Vai falando. Não. Então ele está aqui, exatamente, né? Ele falou assim, foi legal ir lá e ouvir o Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty está no outra vibe, é outra história. É a consciência, é tudo que é bonitinho, é tudo que é certinho. E ele está preocupado com o diálogo com o comunismo. Porque naquela época na França, 50, isso aqui é 53, né? No pós-guerra, toda a Europa ficou dividida meio a meio praticamente, né? Entre comunistas e capitalistas. E aí ele diz assim, e o comunismo é um diálogo muito diferente, e que ele diz assim, nós precisamos tentar compreender o diálogo comunista. Na hora em que ele fala compreender, ele remete ao quê? A uma coisa lógica, a uma coisa da consciência, a uma coisa que é comandada, vamos dizer assim, pelo ego, né? Pela mente clara, né? Das boas formas, daquilo que está se tentando fazer funcionar bem na sociedade. Pena que ele não tem nenhuma noção do que o Freud falou. Ele não conhece nada de análise, então ele não consegue fazer nenhuma passagem. Ele fica fixo na imagem. Gestalt é a imagem, né? A imagem é alguma coisa da boa forma, né? O gestaltismo, inclusive, é um movimento psicológico também. Mas aqui ele está falando na Gestalt como a boa forma, né? Aquela forma que se apresenta bem. Então ele fala assim, ele fica preso nisso, porque é o mundo que ele está articulando, né? Ele fala, nós não estamos nessa, nós estamos em outra. Nós estamos naquilo que falha, aquilo que manca, né? Aquilo que não funciona, aquilo que surpreende, né? E tira o cara fora do que é o campo do inconsciente. Diz assim, eles estão. O que o comunismo prega? Um mundo perfeito. Até hoje ainda é a grande discussão entre capitalismo e comunismo, né? Não, ou até mesmo socialismo, que seria, né, a parte teórica, vamos dizer assim, do comunismo, né? Um mundo perfeito, né? A propriedade é distribuída para todas as pessoas, todo mundo ganha igual, né? Os bens são distribuídos igualmente. Então esse é o socialismo, né? Diz assim, ele está falando do quê? De um sistema político, econômico, da boa forma, da Gestalt. Ele fala assim, foi interessante ver isto e ver esta preocupação dele, né? Mas de fato não acrescenta nada para nós, né? Alguma coisa. Nós estamos no outro lado. Por que é metafísico? Porque não está ligado a essa existência. Está ligado a alguma coisa que pode vir a existir, mas de fato não existe. Inconsciente, especialmente para Freud, né? Para Lacan um pouco diferente, mas especialmente para Freud, é alguma coisa potencial. Veja, o inconsciente ele tem experiências que são potenciais, que podem ou não se realizar. Quando a gente fala, e hoje na sua sessão a gente está até falando de fantasma, né? Por que os fenômenos de fantasma são metafísicos? Porque na verdade são coisas que a gente está imaginando e que, né, de fato não existem. Mas as pessoas dizem assim, mas pode existir fenômenos inconscientes. Quantas outras formas de organização social existem que estão inconscientes e ainda não surgiram? O capitalismo é uma forma, né? O comunismo é outra. Mas hoje, por exemplo, a China, que é, né, comunista, é mais capitalista do que o resto do mundo. E você fala assim, não, peraí, é um comunismo capitalista?
está surgindo ali alguma coisa que é nova, que nós não... A China até 30 anos atrás estava estagnada, paralisada. De repente já vai disputar com os Estados Unidos como potência econômica mundial, mas podemos imaginar que é alguma coisa desse tipo. Então é isso que ele está diferenciando aqui, né? Ele está dizendo, a nossa experiência como analistas é outra. Não estamos preocupados com a boa forma. Esta discussão está, vamos dizer assim, se ela vier para o campo da análise, ela nos prejudica, de certa maneira. Ela fecha o nosso pensamento. Porque a grande crítica do Lacan, de novo, é sempre, né, a psicanálise do ego. Ele diz assim, está fechado ali, né? Nós vamos ficar aqui com o inconsciente, com o simbolismo, com as palavras, né, com o que o Freud foi descobrindo, a máquina de sonhar, né, as fantasias, e esse é o nosso campo de trabalho. E ele diz assim, a grande confusão que fica, porque o Freud, sem querer, dá muita volta, né, no artigo do Além do Princípio do Prazer, e não esclarece finalmente isso, ele diz assim, o sistema tende ao equilíbrio, mas tem uma tendência ao menor nível de energia. Da pulsão de morte, vai pensar na morte do indivíduo. E não é disso que o Freud está falando. É o retorno ao equilíbrio. O que é que acontece, né? Você está lá equilibrado. E a vida está meio estranha, eu não sei bem o que está acontecendo, eu não estou contente, ninguém gosta de mim. A partir do momento em que ela sentiu uma tristeza, uma busca de prazer. Prazer, 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 prazer. O que é que vai acontecer? Desprazer. Vai haver um momento onde isso cessa e volta ao equilíbrio. Não foi isso que nós estávamos falando? Eu falei, precisa ficar de olho se ela não vai ficar prazer, 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 porque ela vai endoidar. O que é a pulsão de morte? A pulsão de morte é o que faz com que este prazer volte ao equilíbrio, volte à realidade. Porque não dá para ficar nesse pico tão alto o tempo todo. O princípio do prazer é um princípio que diz que ao buscar o prazer, vai haver um momento onde esse prazer se realiza e a tensão vai ser liberada e a energia vai voltar ao equilíbrio. Quando a energia volta ao equilíbrio, é a pulsão morte que está vindo para trazer esse equilíbrio de volta outra vez. E agora ele vai introduzir o princípio de realidade, que é exatamente o que faz com que a máquina não pare, porque ela busca prazer de novo. Eu obtive prazer, voltei para o meu ponto de equilíbrio. Daqui a pouco eu vou fazer o quê? Prazer de novo, eu vou buscar outra vez. O princípio de realidade faz com que eu busque outra vez o princípio. Depois eu retorno. Ele fala assim, sabe o que o Freud estava escrevendo no artigo, além do princípio do prazer? Como é que funcionam as energias? Estava falando de um princípio termodinâmico de equilíbrio de energia. Aí no fim ele brinca e fala assim, né? Se nós tiramos um coelho da cartola, se eu tiro o coelho é porque eu tinha posto o coelho lá. O que isso diz para nós? Diz que se alguma energia está sendo liberada, é porque ela em algum momento já entrou. Portanto, eu tenho princípios que me carregam e princípios que descarregam. E princípios que mantêm isto em equilíbrio. Qual é a preocupação do Lacan nesse momento? É dizer assim, olha moçada, o artigo lá do Além do Princípio do Prazer é bem confuso. E fica mais confuso ainda se vocês acharem que ele está falando de processos da consciência. Ele não está falando de processos da consciência. Ele está falando de processos de equilíbrio de energia que estão no sistema como um todo. Inconsciente e consciente, mas que regulam a nossa vida, como prazer e desprazer. Ele quer entender, nesse artigo, onde é que ele se confundiu no passado, porque o Freud primeiro achou que só existia prazer, né? E aí ele se surpreende com os soldados de guerra que vêm e mostram para ele o tempo todo uma repetição do desprazer, sonhando o tempo todo com a guerra, repetindo o tempo todo o que tinha acontecido na guerra, as más experiências que eles tiveram, e eles não conseguiam mais ter prazer, eles não conseguiam mais viver. Então ele falou assim, alguma coisa desregulou. Esse sistema que eu achava que funcionava de um jeito, não está se mostrando desse jeito.
tem alguma coisa aí diferente no funcionamento. Então ele está tentando descrever um outro modelo de máquina. Se você for olhar, tudo no mundo é energia. Agora nós vamos ver o negócio da entropia, e ele deixa muito claro, ele fala assim, a entropia é uma possibilidade, é uma quantidade estatística, que diz qual é a quantidade de possibilidades de organização de uma matéria. É meio de cara assim um troço, mas não é complicado de entender. Por quê? Porque tudo que existe existe numa determinada organização, porque alguma energia foi empregada que gerou aquela organização. Enquanto essa energia não é empregada, existem milhares de possibilidades diferentes deste arranjo acontecer. Quando a entropia é muito alta, esse nível de possibilidades ele está espalhado, ele está desorganizado. Você poderia ficar assim, 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 milhares de posições. O que é que você fez? Você reduziu a entropia. Você introduziu energia para fixar alguma coisa. Na análise, nós estamos trabalhando com este jogo de entropia. Se o cara está muito preso, ele tem uma entropia muito baixa, por exemplo, num determinado assunto, você faz ele olhar para outros aspectos, mudar de ponto de vista, porque você quer uma entropia alta. Então você, de certa forma, entre aspas, você desorganiza o pensamento. Para depois fazer o quê? Organizar de novo, mas de uma outra forma. Que ele não sofra. Que esta entropia, que seria este E, né, ela está, para nós, inserida no volume de informações que nós estamos processando. E aí ele vai fazer uma comparação com o sistema de comunicação por linha telefônica. Porque ele quer fazer aí, de certa forma, um paralelo com o nosso sistema nervoso, que é como se fossem fios e cabos. Tá? Ele vai dizer assim, e aí ele escreve na lousa, e aqui não aparece, ele escreve o E, abre parênteses, o E igual F, função, ele já está começando a falar de matemática aqui, função, abre parênteses, de I. Em função da quantidade de informação, eu vou ter mais ou menos entropia. No exemplo que eu dei, vocês poderiam imaginar que cada peça do Lego é uma informação. Pegar essa informação que está dispersa lá em cima da mesa, e como é que eu vou pegar, juntar essa informação dentro de mim para fazer o aviãozinho? É dizer que ele é um pensamento feito a partir de informações. Quer dizer, ele está fazendo aqui um paralelo, porque ele está usando duas teorias, a teoria, né, da termodinâmica, a primeira e a segunda, né, leis da termodinâmica, e uma coisa que ele já vai introduzir para nós da cibernética, que é a teoria informacional. Ele está falando de energia, ele está falando de comunicação, ele está falando de tudo que, de certa forma, cerca o que o Freud tratou no Além do Princípio do Prazer. Só que o que ele está sendo claro, ele está dizendo assim, isto não aparece lá, mas é disto que ele está falando. Além do Princípio do Prazer, é um artigo onde o Freud está falando de como a energia circula no sistema. Nosso sistema, é isso que Freud está falando no Além do Princípio do Prazer, é um sistema que trabalha com informação. Nós estamos o tempo todo lidando com essa questão da quantidade de informação e diretamente quanta energia é gasta para trabalhar com essa informação. Aí ele faz uma comparação com a linha telefônica, porque ele fala assim, quando queremos comunicar com alguém, tem que dar um jeito de fazer o quê? Da voz humana ser transformada em sinais. Ele está começando a introduzir aqui a cibernética, como é que as máquinas funcionam, como é que o computador funciona. Ele fala assim, isso também estava lá no artigo do Freud. Só que o Freud não foi tão claro. Ele falou, nós estamos agora olhando por dentro.
Então ele diz assim, essas máquinas de comunicação, elas também trabalham com o mesmo conceito. Isso é matemática, isso são funções, isso é física pura. Aí ele cita o tal do Maxwell. Esse Maxwell é um físico muito importante, que teoriza exatamente como é que funcionam os sistemas de transferência de energia. Quando eu tenho baixa energia e eu preciso transferir alta energia para um outro lugar. Como é que isso acontece? Então esse cara faz um experimento mental, ele não tem como praticar e até hoje ainda, exatamente como ele imaginou, as pessoas não conseguem fazer, mas ele imaginou que você poderia ter, por exemplo, uma caixa com uma divisão, ar frio de um lado e ar quente do outro, tá? E alguém que estivesse controlando uma abertura. Veja, um experimento mental, tá? Isso não existe, na verdade. Né? E estão tentando até hoje ver se consegue fazer igualzinho, mas não. E este ser, que ele chama de demônio, até hoje não sabe por que ele chama de demônio, mas ele chama de demônio, tem a capacidade de identificar a quantidade de energia de cada partícula e separar as partículas pela quantidade de energias que ela tem. Então ele controlaria, né, o decaimento e o crescimento de energia. O que aconteceria? O ar frio está do lado de cá e o ar quente está do lado de cá. Quem tem mais energia, na opinião de vocês? O ar frio ou o ar quente? O quente tem mais energia. As moléculas, calor quer dizer o quê? Moléculas em agitação. Quando nós sentimos calor é porque o ar esquentou porque as moléculas estão indo mais rápido. No frio, no mais gelado, elas diminuem essa velocidade. Então, se eu abrir um buraco, suponha, tem uma caixa fechada, com uma tampa no meio, e aí eu abro um buraquinho. O que vai acontecer entre o ar quente e o ar frio? Alta energia vai penetrar na baixa energia, duas vão ficar, talvez, mornas. O que o tal do Maxwell fala? É garantido que os sistemas vão se equilibrar. Então agora nós vamos fazer uma ligação com o princípio do prazer do Freud. Qual é o princípio do prazer do Freud? Alguma coisa se excita, descarrega para voltar ao equilíbrio, que é o contrário do que a gente imagina, né? Prazer seria excitação. Não, ele diz assim, a excitação vai até um certo ponto, depois ela descarrega e aí é que há o prazer. Há o prazer na descarga. Para quê? Para que o sistema fique equilibrado, homeostático. E esse cara, esse tal de Maxwell, estava exatamente descrevendo para nós, nesse experimento mental, como é que esse sistema, que é o nosso sistema, funciona. A psicanálise não busca essa coisa da... Nós temos prazer nas atividades, porque é o que o pessoal fala, esse negócio parece que o prazer é desprazer e o desprazer é prazer, e que confusão é essa? Então, assim, boa parte diz assim, não quero saber nada disso, o que eu busco é que a pessoa fique bem. Então, se eu precisar dar lá uma ginástica para ela, fazer alguma coisa, eu vou fazer. E diz assim, nada contra, só que não é disso que a psicanálise trata. A psicanálise trata de um mecanismo que funciona internamente, não externamente. Não está nesta camada superficial do dia a dia, da atividade, da vida. Freud estava tratando de uma coisa, e a proposta dele, que está lá dentro. Está num sistema que é um sistema... Veja na hora que ele fala dos aferentes e dos eferentes. São os neurônios, porque Freud era o cara da neurologia. O Freud, antes de escrever o primeiro trabalho, que é o Projeto para Psicólogos, ele já tinha escrito 9 outros trabalhos na área de neurologia. O Freud tinha uma base que boa parte das pessoas nunca vai compreender, porque era uma base biológica muito forte. Ele diz assim... Existem os neurônios. O que é um aferente? Aferente é tudo aquilo que recebe a informação que vem de fora. Então, nós temos neurônios especializados em transportar o que entra pelos sentidos para o cérebro.
o aferente. O eferente é tudo que o cérebro manda, então são outros neurônios que vão fazer o quê? O movimento contrário, o movimento de saída. Então, por exemplo, este movimento da minha mão é um movimento coordenado por neurônios eferentes, porque está saindo, a minha fala também. O que entra é aferente, o que sai é eferente. Ele fala, esta dualidade faz parte dessa máquina. Quando o sistema desregula, inclusive esse trabalho equilibrado entre entrar e sair também fica prejudicado. Por isso que ela fica em silêncio e não fala comigo no começo da sessão. Não sai nada. Está num nível que não é este nível que ele está falando. Ele diz assim, não é que isso não funciona para nada. Funciona para alguma coisa. Só que se essa fosse a questão, não precisava de psicanálise, bastava as pessoas botar as pessoas para fazer ginástica, que é o que ele está explicando para nós, né? Você tem a impressão, quando você vê que ele fala do prazer, ele fala, né, o prazer é a hora da descarga, é a hora que está voltando para o equilíbrio. Então, onde é que fica o novo prazer? Aí ele diz assim, esse é o princípio de realidade, é o que faz a máquina não parar. Eu busco o prazer de novo. Então, eu tenho a excitação, aí eu tenho o prazer quando descarrega, e aí o que vai acontecer? Não para aí. A realidade me puxa para nova excitação, novo prazer. Então, o princípio de realidade que parece que se opõe ao princípio de prazer, ele fala, não é verdade, ele não se opõe, ele é exatamente aquilo que fica pressionando para que esse ciclo se repita. Então ele fala assim, o princípio de realidade é aquilo que evita que esse sistema se esgote. E é verdade, porque assim, você come hoje um doce que você gosta, e o que é que vai acontecer amanhã? Agora, o que acontece se você comer demais? É o que ele fala, se você ficar só nessa coisa do prazer, você vai dar com a cara na parede. Que acontece com muita gente, que fica só ligado nessa coisa do vamos viver, a vida louca, né? E o cara quebra a cara, né? Pega uma gonorreia, né? Que na época lá era terrível, né? As gonorreias, hoje em dia menos, mas ainda tem muito, né? Você vai perder todo o seu dinheiro, você vai, tipo ato falho, exato, né? E ele diz assim, isto dá para ensinar para a pessoa, ela não consegue reconhecer a situação em que ela está. Nas primeiras descobertas analíticas, o trauma, a fixação, a reprodução e a transferência. Trauma nós sabemos o que é. O que é a fixação? Alguém ficou fixado, ou na oral, ou na anal, ou na genital. Isso. Essas são as fixações. Nós sabemos que algumas das fixações, por exemplo, de oral, vão fazer com que a pessoa tenha, por exemplo, vício de beber. Ele vai depois trazer mais fixações. Fixação na visão, né? No paladar, inclusive, ele vai desenvolver mais isso, e na audição, né, que Lacan expande um pouco mais das fixações do Freud, né? Nós vamos ver isso. Eu posso fixar em basicamente todos os meus possíveis sentidos, inclusive no tato da pele também. E o que é uma reprodução? A palavra que não está boa, deveria ser a repetição e não a reprodução. É aquilo que se repete sem eu poder controlar. Que é o quê? É o trauma que se atualiza e ele aparece. Eu repito porque alguma coisa traumática aconteceu comigo, eu volto a repetir. Quer dizer assim, o doente diz uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. E ao relatá-la, porque aqui ele está como supervisor, né? A pessoa está fazendo supervisão. O analista que atendeu esse doente diz para ele, pois bem, entendi que ele queria dizer isso. Aí ele está dizendo assim, não é para entender. Aí deu outro nó, né? Eu sei que dá um nó. Você fala assim, mas eu não preciso entender o que a pessoa está falando para mim. Ele diz que se você entender, você perdeu o inconsciente. Mesmo que o paciente fale alguma coisa totalmente sem sentido, vai em frente. Não tente entender, porque exatamente aquilo que veio sem sentido nenhum é o inconsciente. Porque o inconsciente, quando ele vem puro, sem ser trabalhado, ele vem meio bagunçado. Ele vem com falhas, ele vem com trocas, ele vem com esquecimento, com furo, ele vem truncado.
Isso é natural, porque nós estamos muito presos na lógica, no sentido, na compreensão das coisas. Especialmente quando eu estou falando para alguém, né? Se eu estou pensando sozinho, às vezes até posso me bagunçar e não tem problema. Mas se eu estou explicando para alguém, eu quero ser lógico e preciso. Eu quero ser entendido. E aí, na hora que eu estou falando e eu dou um tropeço, muito provavelmente eu vou querer me corrigir. E aí ele fala assim, não deixa, porque veio o inconsciente, ele surgiu ali. Na hora em que ele surgiu, a sua oportunidade é parar, para que a pessoa volte para trás, ela volte para dentro dela mesma. Ela não dirija mais a palavra a você. Porque se ela continuar dirigindo a palavra a você, ela vai tentar organizar isso. E aí ele falou, aí você perdeu o inconsciente. É quase que o inverso de tudo aquilo que a gente imagina que é uma análise. Que é uma coisa lógica, precisa, tudo é explicadinho, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que estar amarrado. E ele está dizendo assim, não é nada disso. O que nós precisamos exatamente é, de certa forma, estimular, fazer a pessoa girar no pensamento dela e estimular que ela se confunda. Fazer surgir aquilo que realmente interessa, que é essa confusão que está lá. Porque se alguma coisa traumática está trabalhando essa pessoa, ela vai atrapalhar esta associação, que é a associação da fala. Na hora em que ela vai tentar falar alguma coisa, aquilo falha. Se falhou, é porque alguma coisa traumática interferiu. Então você breca e a pessoa volta para trás. Fica com ela mesma e se questiona. Para que ela acesse alguma coisa do inconsciente dela. Você endereçou para ela uma tarefa que estava inacabada. Ele cita esse Zeigarnik aqui, o efeito Zeigarnik. Esse efeito é famoso, tá, gente? Ele cita aqui, mas é um efeito... Se vocês pesquisarem o nome desse homem na internet aqui, vai aparecer um monte de lugar. Muita gente explora isso, dizendo assim, as pessoas, elas se fixam naquilo que elas sabem que está fracassado. Quando vêm os pacientes conversar com a gente, eles não percebem. Mas do que é que eles estão falando? Ninguém vem fazer uma análise para contar as histórias felizes. O que é um carapau? Alguém sabe o que é um carapau? Eu também não sabia, fui para os caras. É um peixinho. E o peixinho, e vários peixes fazem isso, várias aves fazem isso, né? Ele monta o ninho. Então, ele põe os ovinhos num buraco. Para que outros peixes não comam, ele faz vários outros buracos. Aumenta a chance de que aquela ova não seja comida, porque tem vários buraquinhos que não tem nada dentro. Inteligente. Isso, olha interessante, inteligente. Ele tem uma estratégia. E isto é aprendizado. Isto é instintivo. Nada a ver com o nosso inconsciente. Nosso inconsciente não trabalha desta forma. Ele não segue regras, ele não tem normas, ele não tem temporalidade, não tem certo e errado. Ele não é inteligente. Gade, que ele fala que é um brincalhão, é um filósofo, né? Praticamente toda a obra do Kierkegaard é sobre os textos bíblicos. Comentador da história bíblica, né, do conhecimento que vem através dos textos bíblicos. Ele diz assim, esta história que é uma história de reminiscência, quando nós falamos, por exemplo, de uma história do Cristo, então o Kierkegaard, esse livro dele, que ele fala da repetição, ele compara o que é uma reminiscência, o que realmente é uma memória, e é isso que o Lacan está querendo diferenciar aqui. O que é uma memória e o que é uma repetição? Porque nós ficamos com a impressão, muitas vezes, de que Freud estava falando de memória. Ele diz assim, nós sofremos lá porque temos memórias da infância. E ele está querendo mostrar para nós aqui que não era disso que o Freud estava falando. Ele não estava falando de reminiscências, ele estava falando de uma repetição. Qual é a diferença? Muitas vezes não vem a memória. A memória está parecida, de certa maneira. O que vem é a repetição de alguma coisa traumática. Ele começa dando o exemplo da máquina de calcular. Quando você põe lá, 10
vezes 3. O 10 teve que ficar na memória, para que você colocasse vezes 3. Você dá igual, aí ele dá o resultado. Então ele fala assim, as coisas nas máquinas, que agora ele está fazendo, ele já está puxando para o que ele quer introduzir, que ele vai dizer assim, nós temos um funcionamento muito semelhante ao funcionamento de uma máquina. Dentro das máquinas, o que circula, mensagens memorizadas. Ele fala assim, somos nós, né? E o que nós estamos fazendo numa sessão de análise é fazendo a pessoa circular através das memórias para que apareça as repetições. Ela vai cafucando lá as memórias dela e, de repente, essas palavras que são as marcas, talvez, né, de algo que está lá recalcado, vão começar a aparecer. Por quê? Porque está garantido, está lá, né, esta mensagem. E esta mensagem se repete. Porque se ela não estivesse lá, ela não poderia ser trabalhada. Ou seja, quando eu mando uma mensagem de Paris, o que ele faz aí é um circuito, né? Paris, Le Mans, Tours, todas as cidades que estão em volta de Paris. Então ele fala assim, a mensagem faz um circuito, depois ela faz o circuito de novo. A gente não percebe isso, mas essa conversa nossa aqui está dando uma volta no planeta. Várias vezes. É que a velocidade é tão grande que isso é imperceptível. Ela se repete, mas ela não se declara. Veja, se eu mandei uma mensagem de Paris para Paris e ela vai passar por todas essas outras cidades, talvez para essas outras cidades ela não faça nenhum sentido. Ela simplesmente passa. E ela vai fazer sentido. E reparou, né? E achou estranho, falou assim, mas um paciente fala exatamente a mesma coisa e repete a mesma coisa do outro? Bem, isso é que permite que a gente possa analisar, senão seria impossível. As coisas que eu escuto dos meus pacientes são muito semelhantes às coisas através do que ele depois vai chamar de o grande outro, né? Que é esse lugar onde está a linguagem, esse lugar onde está a cultura, através do meu pai, através da minha mãe, através das pessoas com quem eu convivo. O que vem é uma quantidade de mensagens, mas mais ou menos tudo parecido. Enfim, passa por ele, porque ele é um ponto dessa passagem da mensagem. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um universo, vamos dizer assim, mais ou menos comum. A não ser que a gente tivesse que atender, talvez, um ET, e te forrou, eu quero ir para casa. Eu sou uma criança. Aquele era um bebê, né, que foi deixado para trás e ele queria voltar para casa. Sim. E entra na cultura lá do menino para poder comunicar para ele o que ele desejava. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando você vai para um outro país que tem uma língua, né, você fica perdido. Não só você fica perdido, como os outros. Nós não estamos fora do sistema de mensagens. Nós estamos dentro. Então, o analista, ele, exatamente porque ele pode estar dentro do sistema de mensagens, que ele pode captar essas mensagens que se repetem. E elas não se repetem, muitas vezes, na mesma situação. Isso que é interessante. Às vezes, elas vão aparecer com um sinal trocado, né? Como eu falei, o amor e o ódio, em situações muito diferentes. Então, está introduzindo aqui, né? Como é que funcionam as máquinas. E ele diz assim, é sempre uma coisa de abre e fecha, 0 e 1, passa, não passa. Aí ele dá o exemplo da máquina a vapor, né? E ele fala assim, quando é que eu devo colocar mais vapor ou liberar o vapor que está lá dentro? Tem um sistema de feedback que mede a pressão que está lá dentro. Se a pressão abre uma válvula, libera. Se a pressão está muito baixa, fecha essa válvula e adiciona. Então, é um sistema que entra e não entra. É um fechamento aí meio enigmático, né? Ele fala do Freud, da biologia, da nossa vida despedaçada, né? E aí, coloca o instinto de morte, que é a pulsão de morte, no meio de tudo isso. O que ele quer dizer com tudo isso, nós não sabemos, porque ele vai falar no próximo capítulo. Ele só está dando uma puxada, porque ele falou assim, nós entendemos o sistema, né, de funcionamento, abre e fecha, a mensagem que passa, a repetição que não é a memória. Ele está preparando o terreno porque ele vai introduzir
mais à frente ainda, nem é no próximo capítulo, ainda vai mais à frente, como é que ele enxerga o funcionamento da máquina.